Murriel e Edilson, deixa eu agora tentar trazer esse ensejo para um outro lado da coisa, né? Muitas vezes, né, quando a gente está no nosso dia a dia, né, prospectando, conversando com clientes, tentando ajudá-los, né, a vencer os desafios, eles ficam surpresos quando a gente convida um parceiro integrador. Na visão deles, eles iam ir lá comprar um robô tal e mágica as coisas aconteceriam, né? Então eu acho que uma coisa que seria legal se vocês pudessem comentar um pouquinho o que compõe uma solução, o que vocês têm que olhar, porque muitas vezes o cliente enxerga o braço como a solução e não vê o que está por detrás dos panos, né, os periféricos, que até o Edilson e você comentou agora. Você consegue mostrar um pouquinho? Ah, excelente, está aí, ó. Perfeito, por favor. Exatamente. Então, o que a gente costuma dizer, Bruno, é que o robô é só o braço, é só a força, e tem muito mais do que a força que a gente precisa para fazer uma solução robotizada. Então, nós temos aqui uma ideia do que é uma célula robotizada como um todo, né? E quais são os principais componentes dela. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe, mas claro, tem o robô, tem um certo número de robô, vai depender do quanto de produto por minuto eu vou ter que processar, mas tem muito mais, tem a garra, então seria a mão do robô, tem a cabine de visão, que seriam os olhos do robô, tem as esteiras, que é o transporte do produto para a minha célula, entrada e saída, pode ter uma dosagem, tem muita automação. Então, o integrador também, além da metodologia, o papel dele é ter certeza, na hora que ele orçar e na hora que ele fabricar, que ele está considerando todos os componentes para a solução robotizada, e não apenas para o robô, tá? Que o robô sozinho, na verdade, não faz tanta coisa. Então, a primeira coisa, assim, que a gente pode se perguntar, o Edilson pode responder, quando que se usa um colaborativo da Ware, por exemplo, quando que se usa um robô convencional, quais são os tipos de aplicações? Com certeza, o papel do integrador é importantíssimo para definir isso. Em algumas situações, a gente acaba não vendo dessa maneira essa sequência, né? Muitas vezes o cliente ele quer adquirir o robô primeiro, ou ele tem uma equipe de engenharia que não é tão especializada e, obviamente, não deve ser tão especializada em desenvolvimento de soluções robóticas, mas essa equipe de engenharia já faz aquisição de robô porque eu já entendo disso ou daquilo, e muitas vezes passa por cima dos pontos que nós comentamos anteriormente. Então, assim, Bruno, eu sempre comento que para nós aqui é de fora para dentro. Eu começo a entender entrada e saída daquilo que eu vou tratar, quais são as premissas do que eu vou tratar, e o ponto principal lá dentro, depois que eu decidi tudo, até garra, até peso de garra, como é que eu vou determinar um robô se eu não tenho nem ideia do peso do meu end effector, da minha garra? Né? Eu não posso falar que o robô vai ser assim, assado, ou vai ser um colaborativo, ou vai ser um robô convencional, se eu não estudei as coisas antes. Né? Então, para nós, assim, quando nós chegamos à conclusão que eu tenho uma performance adequada para um robô colaborativo, que eu posso instalar esse robô num layout e numa posição que eu vou conseguir emitir um certificado de segurança posteriormente, né? Com certeza eu não vou abrir mão de um robô colaborativo, né? Agora, novamente, o que eu tenho visto, você como um vendedor da tecnologia colaborativa, você também deve ver isso muitas vezes. A gente chega a ver robô colaborativo trabalhando em colaboração, tudo certinho, entre aspas, porém numa posição que pode atingir uma área vital do ser humano, né?
O robô pode atingir a face, o robô pode atingir o tórax, o robô numa velocidade, muitas vezes, no limite para eu ter as certificações de segurança, de colaboração e tudo mais. Então, a gente decide entre robôs convencionais, robôs colaborativos, em alguns casos, obviamente, depende da aplicação, o próprio ANR, os móveis, quando a gente passou por todas as etapas de análise, eu sei como eu vou fazer, eu sei como eu vou girar, dobrar, empilhar, seja lá o que for, eu sei como esse produto vai chegar para mim e o que eu preciso fazer. Então, eu decido, obviamente, pela melhor tecnologia, e aí só tem 3 delas, né? Mas você veja, a garra, né? O end effector. A gente tem uma garra na figura da esquerda, né? Que é uma garra que eu posso fazer a aquisição dela comercialmente, né? Então, eu vou na prateleira e eu compro essa garra. Uma garra servo-acionada, tem já uma interface pronta para um controlador, por exemplo, da UR, né? E eu tenho várias aplicações com esse tipo de solução. Porém, em algumas soluções, eu não consigo aplicar essa garra, né? Então, e eu já cheguei para estudar aplicações onde o cliente tinha essa garra e um robô. Falar, a aplicação é essa, eu preciso de uma solução, só que o robô está aqui e a garra está aqui. Então, é uma situação difícil, porque a gente já declinou de aplicações devido a isso, né? Falando, não, desse jeito a gente não vai conseguir fazer, não é robusta, né? A nossa solução não vai ser robusta e a gente quer ter sucesso lá no final. Essa garra do meio é uma garra bastante simples, né? Mas essa garra nesta aplicação, ela não poderia pesar mais do que meio quilo, 500 gramas, né? Então, você imagina o desafio de eu pegar produtos numa performance razoável, numa velocidade razoável, com uma garra pesando menos de 500 gramas, né? É uma engenharia muito grande aí dentro, né? E essa última garra da direita é uma garra que tem uma engenharia embarcada bastante grande, muito grande. Essa garra, para você ter uma noção, o cliente, essa garra nunca parou. A gente acabou fornecendo para o nosso cliente uma garra spare part que está novinha. Essa aplicação tem 2 anos e meio, quase 3 anos, e o cliente, a cada 6 meses, ele troca a borrachinha, as ventosas, né, desta aplicação. Então, é uma garra robusta, uma garra que atende à especificação com grau alimentício e tudo mais. Ele higieniza essa garra com a química, com os produtos químicos que ele já utilizava anteriormente, e essa garra tem a performance adequada para a aplicação. Então, a gente não consegue entender como é possível dimensionar um robô sem passar pela garra antes. Por exemplo, esse é um exemplo, né? Então, essa é a sequência que a gente caminha e desenvolve e percorre na solução. Porque uma garra assim, mal dimensionada, mal desenhada, ela tem vários impactos, né? Ela pode danificar o produto, ela pode deixar uma marca, ela pode gerar uma perda de produto, modificar o formato, não conseguir pegar o produto, não pegar o produto na velocidade que deveria, ou arrancar o produto e soltar ele para longe. Então, a questão da garra realmente ela é fundamental. E tem as esteiras também, que é a parte de transporte de entrada e saída. Sim. As esteiras, a gente avançou muito, né, nos últimos anos em materiais, né, falando de materiais. Hoje a gente consegue ter esteiras desse tipo aqui que nós estamos mostrando, né, são só alguns exemplos, também com certificação grau alimentício, certificação FDA, mantas, materiais detectáveis em sistemas de detecção magnética, e que me garantem, né, o posicionamento, me garante que aquele sistema de visão que está detectando o material muitas vezes 20 metros lá atrás, eu posso ir com o robô
20 metros depois e a peça, o material, o componente, o alimento, ele vai estar lá para ser manipulado, né? Então é importantíssimo, a gente tem que olhar tudo. Não adianta eu ter um bom robô e eu tenho um projeto ruim, eu tenho uma esteira amarrada com arame, né? Ruim, não adianta, né? E quanto ao sistema de visão, Edilson, a gente são os olhos, né, como eu falei, mas existe muita dúvida sobre a dificuldade de usar um sistema de visão em ambiente industrial, onde temos diferença de luminosidade, temos vibração. Então, para que serve? E serve mesmo? Deve ser aplicado? A grande maioria das nossas aplicações, Murielle, com sistema de visão em células robotizadas, eles estão no intuito de passar ou transmitir a posição, então x, y e a rotação para os robôs. No caso da esquerda, com essa câmera amarela, é uma câmera 2D, eu consigo fazer exatamente isso. Eu faço a detecção de peças, de alimentos, e eu consigo indicar para o meu sistema automático, no caso da nossa discussão aqui é robô, e eu consigo fazer com que o robô, com muita precisão, vá a esse ponto que a câmera detectou. Acontece que eu tenho algumas variáveis que fazem com que esse tipo de câmera sofra alteração. A luminosidade externa ou os raios ultravioletas gerados por sol ou até por lâmpadas influenciem no que esse sistema de visão está detectando. Então, esse é um grande ponto. A gente aqui, quando utiliza esse sistema, procura tomar muito cuidado com o projeto da cabine, né? A gente faz vários filmes dentro da cabine, antes do sistema de visão estar pronto, e incidindo luz externa, para ver onde que estão meus pontos falhos de entrada de luminosidade, por exemplo, dentro da cabine de visão que eu fabriquei, o que eu projetei, né? O sistema da direita é um sistema 3D, ou seja, além de ele me dar o X, o Y e a rotação, ele me dá também a profundidade, né? São sistemas muito robustos, né? Que têm algumas características diferentes do 2D. A velocidade de processamento é um deles, né? Então, em algumas aplicações, eu consigo utilizar o sistema 3D, onde é importante para mim a altura, por exemplo, só que eu tenho alguns limites com relação à quantidade de peças por segundo ou por milissegundo que eu estou processando. Esse é um ponto importante, né? Mas o que vale ressaltar, você falou da não robustez, muitos clientes querem utilizar sistemas de visão para fazer a análise da peça. Então, nós aqui, a gente também faz isso, mas com muita cautela. A peça está quebrada, ela está dividida, ela está trincada, falta um pedaço, ela está com uma cor muito diferente. Esses são tipos de características que nós avaliamos como, muitas vezes, simples e nós introduzimos na nossa detecção. Mas, em algumas situações, analisar textura, analisar cor, analisar brilho, ou falhas de injeção de peças plásticas, por exemplo, isso requer teste, isso requer ensaios em laboratório para validar e minimizar o risco da aplicação real. Então, eu acho que essas são as grandes diferenças de uma aplicação de sistema de visão com o objetivo de transmitir posição para robô e com outro objetivo que é fazer análise de qualidade e tudo mais. Perfeito. E para terminar, alguns outros componentes que existem dentro de uma célula. Então, não vai adiantar eu ter um ótimo robô, um sistema de esteira de movimentação perfeito e um sistema de visão top, se eu não consigo botar todo mundo para conversar na mesma velocidade. Então, aí nessas figuras, na figura de baixo, na linha de baixo, na segunda figura da esquerda, né? No segundo produto da esquerda, é um switch. Se eu não dimensionar um switch para as redes de comunicação adequadamente, o meu projeto morreu. Né? Então, eu passei por todas as etapas com louvor, mas eu não consegui dimensionar a CPU de um PLC
ou um controlador nesse caso, um controlador de processo, de temperatura ou de pressão à esquerda, ou uma geração de vácuo adequada na direita ali, eu não consegui fazer com presteza ou com louvor. A minha aplicação foi um insucesso, não tem como. Então, novamente, vamos falar de integração. Este é o papel do integrador, olhar o todo e conseguir desenvolver em alto nível todas as disciplinas que vão compor a solução. E ele não faz isso sozinho. A gente precisa dos fornecedores, a gente precisa da UR, a gente precisa dos outros fornecedores de PLC, de controladores e tudo mais para fazer isso. Não há como trabalhar sozinho, né, em relação a isso. Então, é um desenvolvimento muito especial e que o cliente que deseja desenvolver na sua planta esse tipo de solução tem que tomar cuidado. Realmente tem que estar ao lado de empresas de alto nível. Então, Bruno, acho que a gente respondeu sua pergunta sobre componente dentro de uma solução robotizada, passando por a visão, a garra, o transporte, a comunicação, e isso fecha o conjunto da solução que vai entregar aquele que o cliente precisa. Perfeito. Eu acho que vocês vão tirar dúvida de muitos espectadores que antes não conheciam, né, o que estava ao redor da solução, porque normalmente fica dentro de armário, fica escondido, não é o que é mais aparente na linha, né?